Mateus 5, versículo 14 ao 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Quando nós nos deparamos com uma passagem como essa que nós acabamos de ler, nós também nos perguntamos: cadê os luzeiros desse mundo? Cadê os salvos em Jesus? Cadê aqueles que Jesus disse que seria luz do mundo e sal da terra? Nós nunca vimos em toda a história do cristianismo uma propagação da palavra de Deus como nós vimos no último século. Nós vemos hoje igrejas em todas as esquinas praticamente da cidade. Nós ligamos os canais de televisão e não é um ou dois ou três canais de televisão que propaga a mensagem de Cristo de forma indireta. Eu falo de forma indireta porque nem sempre eles pregam as verdades bíblicas, a verdade que o meigo nazareno desejou que fosse propagada. Mas alguma coisa está errada, porque se a quantidade de igrejas, a quantidade daqueles que se nominam cristãos tem aumentado, por que as mazelas da sociedade não têm diminuído? Por que nós não vemos as atrocidades da sociedade diminuírem? Se a bancada que se diz evangélica no Congresso Nacional tem aumentado, por que a roubalheira no Congresso Nacional não tem diminuído? Se Jesus diz que nós seremos luz do mundo e sal da terra, tem alguma coisa errada, queridos. Tem alguma coisa errada. E quando eu leio essa passagem, eu comecei a falar com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus começou a testificar algumas verdades no meu interior. Algumas verdades. E eu falei assim: eu tenho que trazer essas verdades para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos entender qual é o nosso papel. Nós precisamos entender qual é o nosso papel como cristão. E eu gostaria ainda de que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Versículo 8. E diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler novamente: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, como em Cuiabá, como no Mato Grosso, como em Brasília, como no Brasil, até os confins da terra, e ser-me-ei testemunhas. Se nós vemos o número daqueles que se nominam cristãos, aqueles que se nominam testemunhas de Jesus crescendo, por que as mazelas da sociedade não têm diminuído? Por quê? Por que nós vemos as atrocidades aumentarem cada dia mais e mais? Abra sua palavra comigo ainda, lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, um 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Novamente, porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Queridos, nós precisamos entender quem nós somos em Deus e quem Deus é em nós. Nós estamos falando isso aqui desde ontem, mas eu sei que alguns daqueles que aqui hoje estão não participaram da primeira e nem da segunda reunião hoje de manhã. E essa noite eu quero falar sobre você andar no poder do Espírito, você cumprir o ID no poder do Espírito, você ser testemunha em Cuiabá, no Mato Grosso, no Brasil, através do poder do Espírito Santo de Deus. É muito sério isso que nós estamos fazendo aqui. Nós não levantamos da boa poltrona da nossa casa, nós nos conduzimos a essa reunião simplesmente para nós virmos aqui para cumprir um ritual domingueiro. Não, nós viemos aqui adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós não sabemos como será a nossa vida daqui a um segundo, só Ele sabe. Convém a mim e a você então confiarmos a nossa vida totalmente a Ele. Convém a mim e a você desenvolver um relacionamento com Ele. Mas como eu disse no início dessa ministração, tem um porquê de nós estarmos aqui, que é nós refletirmos a glória de Deus a essa sociedade do qual nós vivemos. É nós sermos testemunha dEle aonde quer que nós estejamos, e que nós possamos ser testemunha sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Por que será então que nós vemos o número daqueles que nominam cristãos crescerem, aqueles que se dizem de Jesus? E eu compreendi que tem dois tipos de pessoas dentro das igrejas. Existem os discípulos de Cristo e existem os fãs. O discípulo é aquele que conhece o Mestre, o discípulo é aquele que lê a palavra do Mestre, ele obedece a palavra, obedece os mandamentos, ele quer imitar todos os passos do Mestre. E o fã é aquele que até conhece o Mestre, admira o Mestre, mas não segue o Mestre. E uma autorreflexão que nós fazemos nessa noite: quem nós somos no Senhor e quem o Senhor é para nós? Será que nós temos sido discípulos de Cristo ou será que nós temos sido fãs de Cristo? Querido, nós precisamos entender qual é o nosso papel na sociedade. A palavra de Deus fala em João 15:7: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nós precisamos entender quem nós somos nele, porque aqui em Timóteo diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Outra versão diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Existe uma diferença entre autoridade e poder. Autoridade é o que você conquista, poder é o cargo que lhe é conferido. Geralmente quem usa muito poder não tem tanta autoridade assim. Você lembra daquela mãe que grita muito com o filho? Talvez ela não tenha tanta autoridade sobre o filho. Eu quero te dizer nesta noite que você precisa entender quem você é em Cristo. Por quê? Porque quando você entende quem você é nele, você não vem na igreja para mudar de vida. Você vem na igreja para você congregar entre a família de Cristo, entre os irmãos, porque o Senhor não nos salvou, não nos resgatou e nos perpetuou ao isolamento, não. Ele quer que nós venhamos viver em comunidade, quer que nós venhamos viver como corpo, porque cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Talvez eu não canta bem, mas tem uma irmã que cante bem. Talvez eu não evangelize bem, mas tem um irmão que evangeliza bem. Um é o braço direito, outro é o braço esquerdo. Um é a perna direita, outro é a perna esquerda. Mas quando um dos membros está doente, os outros membros que estão sadios, eles sofrem por aquele que está doente. E quando o corpo perece, todos perecem. Nós precisamos entender o nosso papel como igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Nós temos que propagar a luz de Cristo através de nós e sermos testemunhas sim, aonde quer que nós estejamos. E eu comecei a falar com o Senhor, falei: Deus, mas por quê? Porque nós vemos tudo isso acontecer, mas o número daqueles que se dizem do Senhor tem aumentado. E o Senhor começou a falar comigo sobre confronto versus arrependimento. Às vezes nós ministramos uma palavra que massageia a alma, uma palavra que muitas vezes completa a necessidade daqueles que vieram nos ouvir, e nós não fazemos um confronto em relação ao pecado.
Queridos, eu quero te dizer que se você não for confrontado, se o pecado não for confrontado, não existe arrependimento. As pessoas vêm muitas vezes para Cristo, e elas vêm e ficam 1, 2, 3 anos pensando serem convertidas, mas elas são convencidas. Por quê? Porque não houve um confronto com o erro. Às vezes alguns jovens chegam em mim, eu fui aconselhar uma jovem esses dias, pastor, na verdade um jovem, e ele perguntando para mim, ele estava num namoro em julgo desigual, e ele começou: pastor, o que você acha? Eu falei: eu acho que você tem que meter o pé na bunda dela. Ele falou uma palavra dura, né? Eu falei assim: mais duro foi aquilo que Jesus sofreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você tem algum sentimento que isso vai dar certo? Ah, pastor, eu penso que vai dar certo. Não vai dar certo, porque é mais fácil quem está embaixo da escada puxar quem está em cima, do que quem está em cima puxar quem está embaixo. Começa a viver uma vida de santidade com o Senhor, começa a analisar a palavra de Deus, começa a meditar na palavra de Deus dia a dia como uma porção diária, e ver o que Ele tem para você, e pedindo o Espírito Santo para mudar o seu interior, mortificando as obras da carne e dando o fruto dele. Confronto versus arrependimento. Outro ponto que o Senhor falou comigo é sobre resiliência. Nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que se dizem ser de Jesus, que estão 1 ou 2 anos, 3 anos, 20 anos na igreja, mas elas não foram transformadas através do confronto, elas foram adaptadas ao ambiente. O que é essa adaptação ao ambiente? Elas se enquadraram ao jeito cristão muitas vezes de ser, e não permitiram que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida delas. Eu vou explicar para vocês o que é resiliência. Antigamente acontecia muitos acidentes de aviões. Um avião, ele decolava de Porto Alegre no frio, vinha para Cuiabá no calor, ele passava por diversas intempéries da natureza, e as suas fuselagens elas eram rígidas, e com isso rompia-se as fuselagens e havia muitas quedas de aviões. O que a indústria aeronáutica fez? Ela construiu ligas maleáveis que ficam adaptáveis ao ambiente aonde está voando aquele avião. Então ele pode levantar voo do Alasca, vir para o calor de 40 graus de Cuiabá, que nada vai acontecer com ele. Por quê? Porque a fuselagem daquele avião ela vai se adaptar ao ambiente aonde ele está inserido. Querido, o termo resiliência hoje ele é muito utilizado no meio corporativo. No meio corporativo diz que uma pessoa resiliente, ela é bem-sucedida, e realmente ela é adaptável ao ambiente onde ela é inserida. Eu trabalhava numa área dentro do meio corporativo e eu troquei e eu me adaptei àquela nova área, devido a uma fusão, devido ao novo gestor de área. Mas nós como cristãos não temos que ser resilientes, nós não temos que ser adaptáveis, nós temos que ser transformados. A palavra nos compara com vasos, e quando eu aceito Cristo como meu único Senhor e Salvador, levantando a minha mão, confessando com a boca e crendo com o meu coração, o Senhor me leva para a olaria dele. Aí o que ele fala? Ele passa uma tinta, passa um reboque? Não, ele me quebra, ele me volta novamente ao estado de barro, e ele me forma a sua imagem e semelhança, da forma como ele quer que eu seja formado. Queridos, e às vezes dói, por quê? Porque eu tenho que abrir mão do meu eu, de verdades que eu tinha como absoluta, e que já não são mais absolutas na minha vida. Por quê? Porque a verdade de Cristo passa a ser absoluta na minha vida, e a minha verdade é a verdade dele, que por coincidência é a minha. O problema é que às vezes nós conversamos com muitos cristãos, e eles têm o evangelho como verdade relativa, como valor relativo na vida deles. Você quer ver como que é valor relativo? Faz um teste. Que horas que você chega na igreja? O culto começa às 7 horas. Eu chego 7h05, 7h10, 7h15, 7h20. Será que Jesus, ele tem um valor absoluto na sua vida ou um valor relativo? A minha pergunta: se você tivesse uma audiência com um juiz, marcado para as 19 horas, você ia aparecer lá às 19h05, às 19h10, às 19h20, às 19h30, ou você ia aparecer com 10 minutos de antecedência?
Você iria aparecer com 10 minutos de antecedência. Por quê? Porque se você perdesse aquela audiência, talvez você nunca mais teria outra. E por que que nós deixamos Jesus para segundo plano? Queridos, nós precisamos entender o que nós lemos aqui em Atos: ser-me-eis testemunhas em Campo Verde, ser-me-eis testemunhas em Brasília, no Brasil e nas nações. Mas para nós sermos testemunhas de Cristo, nós temos que passar pelo processo de transformação que Ele deseja que nós venhamos passar. Pastor, mas passar por um processo de transformação no mundo em que nós vivemos é muito difícil. Nós lidamos com adolescentes, nós lidamos com jovens, e existe conflito de adolescente e de jovem todos os dias. Eu nunca vi uma geração para entrar tanto em depressão como a atual geração. Todos os dias nós estamos aconselhando jovens com depressão. Por quê? Porque quando lhe é exigido a mudança, mudar no mundo feito sob encomenda é difícil. É difícil. Você quer ver como é que é o mundo feito sobre encomenda? Nós acordamos às 6 horas da manhã, numa cama projetada ergonomicamente para nós. A cama que você compra, ela foi projetada no seu peso, na sua largura, na sua dimensão. Você vai tomar café, você vai escovar os dentes às 6h30 da manhã, numa pia que está na altura ideal para você. Vai tomar café às 7 horas da manhã, você toma cafeinado, sem cafeína, com açúcar, sem açúcar. Às 7h30 você vai sair para trabalhar num carro que você comprou da forma como você queria, com pneu, rodas de liga leve, pneu aro baixo, um som legal, banco ergonômico. Chega para trabalhar numa cadeira desenvolvida segundo os moldes ergonômicos, numa mesa ergonomicamente correta, sai para almoçar com as pessoas que você deseja, e quando é às 6 horas da tarde você liga na igreja e pergunta: quem vai ministrar hoje? Porque se for o ministro tal eu vou, se não for eu não vou. Lê os versículos que você quer e arruma desculpa até para encobrir o mau cheiro do pecado, com desodorante da desculpa. Queridos, esse é o mundo feito sobre encomenda. Eu vejo adolescentes e jovens hoje vivendo um mundo feito sobre encomenda. E como nós vamos mudar no mundo feito sobre encomenda? Mas Jesus fala que nós temos que mudar. Por quê? Porque quando eu entrego a minha vida a Ele, ela passa a ser dele, não é mais minha. Ele tem que governar a minha vida. Como você tem hoje Jesus na sua vida? Valor absoluto ou valor relativo? Eu vou dar mais um exemplo. Imagine que o pastor, ele compra uma agência de turismo e ele resolva a promover uma viagem para Israel de todos os membros dessa igreja. Por apenas R$100 você vai e volta de Israel. Quem de vocês aqui iria para Israel com apenas R$100 de passagem, de ida e volta? Hoje vocês não querem conhecer Israel? Gente, ninguém aqui iria para Israel pagando uma passagem de R$100? Agora, eu vou ler uma última cláusula para vocês. Essa agência estava falindo. Por quê? Porque as aeronaves que compunham essa agência, todas elas estavam com defeito e essa agência não teve dinheiro para fazer a sua manutenção. Então a probabilidade de uma queda daqui para Israel é de 99%. Você vai ter apenas 1% de chance de sobreviver. Quem aqui ainda iria para Israel por R$100? Ninguém. Ninguém iria para Israel por R$100. Por quê? Porque existe algo mais precioso do que apenas os R$100 que vocês iriam pagar como passagem, que é a vida de vocês. A vida de vocês é mais preciosa do que R$100. E por que às vezes nós não damos valor a essa vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós? Por que nós não damos valor? Todas as vezes
que nós pecamos, ou todas as vezes que nós não cumprimos a palavra de Deus, nós estamos entrando num voo desse, que tem 99% de chance de cair. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. A palavra, o Senhor nos convida a nós construirmos um memorial diante dEle. E a primeira ação para que nós possamos construir esse memorial e ser testemunhas de Cristo é saber quem nós somos e quem Ele é em nós. Segunda ação, nós precisamos nos esforçar. Não dá mais para nós orarmos como nós orávamos há 20 anos atrás. Não dá mais para nós cantarmos como nós cantávamos há 20 anos atrás. A impressão que eu tenho hoje é que o lençol freático do Espírito está mais fundo. É necessário que nós venhamos nos esforçar. A palavra de Deus diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço, e aqueles que não se esforçaram não se apoderarão dele. Quantos anos você é cristão? Quantos anos você serve ao Senhor? A sua vida tem mudado de lá para cá? Isso é muito sério. Nós não podemos pensar em viver apenas 50, 60, 70, 80, 90 anos aqui nessa terra, se o Senhor preparou uma eternidade para nós. Mas eu e você também não precisamos esperar, fechar os olhos nessa terra para viver os céus. Nós podemos trazer os céus hoje aqui, através do poder do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo. Se nós lermos, e nós estamos comentando isso desde ontem, a biografia dos discípulos de Jesus, eles traziam os céus para a terra, eles manifestavam a glória de Deus nessa terra. E por que nós não vimos com tanta ênfase isso acontecer nos dias de hoje como acontecia na igreja primitiva? É porque eles tinham o Senhor como valor absoluto na vida deles. Eles tinham o Espírito Santo como valor absoluto na vida deles. É necessário que nós venhamos cavar. É necessário que nós venhamos cavar mais oração, mais jejum, mais leitura da palavra, até que nós possamos encontrar o lençol freático do Espírito. E quando você cava para você construir um alicerce nele, eu quero te dizer que profundidade gera estabilidade. Quanto mais profundo você estiver em Deus, mais estável você vai estar. Você já não vai mais balançar e cair por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos relacionar com Ele, para que nós possamos ser testemunhas. E Ele não nos deu um espírito de covardia, Ele não nos deu um espírito de timidez, Ele nos deu um espírito de ousadia. Lá em Mateus 10 Ele diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Queridos, batizando, declarando cura aos enfermos, ressuscitando os mortos. E o medo que nós temos de orar pelo enfermo e ele não ser curado. E o medo que nós temos de chegar no velório e orar pelo morto e ele não ressuscitar. Os sinais, eles seguirão aos que crerem. Então primeiro nós temos que demonstrar que nós cremos, para depois a palavra de Deus se manifestar. Eu quero o dom de cura, ora pelo enfermo. O resto é com o Senhor. E se ele testificar dentro do seu coração, vá, querido, vá, querido. Não tenha medo, não tenha temor, vá. Essa igreja poderia já estar com 3 cultos no domingo. Por quê? Se cada um de nós que somos membros aqui, se nós preocuparmos com aquele que está do nosso lado no local de trabalho, se nós nos preocuparmos com aquele que está do nosso lado na faculdade e começarmos a propagar Jesus para ele, em pouco tempo vocês vão ter que alargar as tendas dessa igreja, vão ter que alargar as estacas dessa tenda, dessa igreja. Por quê? Porque não vai caber o número daqueles que virão buscar Jesus. Por quê? Porque verão em vocês testemunhas, cheias do poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito séria:
Você não desagrada a Deus somente quando você deixa de falar dele para outra pessoa. Você desagrada a Deus quando você não manifesta ele através da sua vida. O que é isso? Quando você não ora por um enfermo ser curado, quando você está vendo pessoas passar por tribulações, possessas de espíritos imundos, que está trazendo vícios para dentro delas, e você não declara libertação aos cativos. Sabe aquela pessoa que é possessa de demônios lá, que a mãe está chorando porque ele não consegue largar os vícios das drogas? Talvez está faltando uma atitude sua, de você declarar a libertação na vida dele. É muito sério isso, é muito sério isso. Profundidade gera estabilidade. Terceira ação, eu preciso me entregar. Eu preciso me entregar. E nesse ponto eu quero repetir uma frase do pastor José Rodrigues, presidente da MCM, que ele diz o seguinte: nasce, morre e ressuscita, ou nasce, vive e morre. Eu vou repetir: nasce, morre e ressuscita, ou nasce, vive e morre. Qual dessas duas etapas você quer? Eu quero a primeira. Eu nasci, eu morri em Cristo, eu ressuscitei nele. Eu não estou vivendo para morrer depois. É necessário que nós venhamos abrir mão do nosso eu. Todos nós nascemos, mas só entrará nos céus os mortos. Aqueles que morreram para essa vida, aqueles que abriram mão do seu eu para viver o eu de Cristo, aqueles que abriram mão do pecado, aqueles que abriram mão dos prazeres da carne, aqueles que abriram mão da sua vontade própria para fazer a vontade dele. Queridos, é loucura, o Evangelho é loucura, mas é poder de Deus para aqueles que creem. Ou vocês acham que aqueles missionários que deixaram o conforto de suas casas e foram para a África, correndo o risco de morrer, eles foram por ir? Não. Há um tempo atrás eu ouvi um testemunho, e eu já estou finalizando, de um homem muito rico. Ele era vice-presidente, se não me engano é do Banco de Boston. Ele morava nos Estados Unidos, vice-presidente mundial. E numa das vezes que o Randy Clark veio para o Brasil, ele veio junto com a equipe do Randy Clark. E eles foram fazer ali um evangelismo na cidade de São Paulo, junto à Cracolândia e junto aos prostíbulos de São Paulo. E ele se deparou com uma prostituta ali, e o coração dele ficou muito contrito. Ele falou: mas eu tenho um conforto e essa mulher está vivendo às margens da sociedade. E ele voltou para os Estados Unidos. O Espírito Santo testificou no coração dele e no coração da esposa dele, porque se é de Deus e se você é casado, o Espírito Santo vai falar com você e vai falar com a sua esposa. E eles decidiram vender tudo que eles tinham, tudo. E esse homem, segundo conta esse testemunho, ele tinha Lamborghini, ele tinha Ferrari na garagem da casa dele, ele era milionário. Ele vendeu tudo que ele tinha e junto com a esposa dele pegaram os filhos e foram para a China e abriram um orfanato na China para recolher crianças abandonadas no meio da rua com deficiência. Os amigos falaram: isso é loucura, mas ele estava cumprindo a palavra de Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Sede minhas testemunhas, lá em Atos, o que nós acabamos de ler, e vá no poder do Espírito Santo. E ele foi para a China. E passou-se 1 ano, passou 2 anos, e ele tinha muitas posses, e ele começou a usar o próprio dinheiro dele para que ele sustentasse aquelas crianças. E vocês sabem que a China é um país muito populoso, e ali foi agregando criança com deficiência, e chegou um momento que o dinheiro começou a acabar, e ele falou: Senhor, se for o Senhor realmente que me mandou para esse lugar, que começa a fluir dinheiro, eu não sei de onde. E de repente, os empresários americanos de outros países que soube da história dele, começaram a depositar dinheiros e mais dinheiro na conta dele. E hoje já faz mais de 18 anos que esse homem está na China com um orfanato e cuida de crianças abandonadas com deficiência.
Querido, se ele não tivesse ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, será que essas crianças teriam alguma oportunidade na vida? Os pais dessas crianças, que eu acredito que depois ele veio ter contato com alguns, aquelas pessoas que estão ao redor dele, ouvindo falar de Jesus Cristo através daquela ação. E esses países, você não pode entrar de cara falando de Jesus Cristo. Você demonstra Jesus Cristo através da sua atitude, através do seu dia a dia, do seu comportamento. As pessoas falam, existe alguma coisa diferente nesse pastor, existe alguma coisa diferente nesse casal, e eu quero viver isso que eles estão vivendo. O que é isso? E aí eles te dão uma brecha para que você possa falar de Jesus Cristo. Você tem sido testemunha de Jesus? Você tem sido testemunha de Jesus? Quando eu estou fundamentado nele, é Ele quem comanda a minha vida. O controle do seu eu está nas mãos dele. Às vezes nós temos medo de nos entregar totalmente a Deus. Queridos, Ele nos amou primeiro. A palavra de Deus fala em 1 João 4, 18 e 19: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Você tem dado ao Senhor uma importância de valor absoluto ou valor relativo na sua vida? Como que você tem se comportado como filho de Deus? Queridos, a palavra de Deus fala em Gálatas 4, que o filho, enquanto menor, de nada se difere do escravo. Está na hora de nós crescermos e assumirmos o nosso papel de filhos de Deus. Eu não posso vir aqui, sentar aqui e ser mais um esquenta-banco. Não, eu tenho que fazer diferença onde eu estou. Quando nós chegamos em Campo Verde, eu e minha esposa, a igreja tem um processo de conhecimento dos novos membros para depois da carga, mas nós não parávamos. Nós estávamos lavando banheiro, nós estávamos cuidando dos jovens mesmo que indiretamente. Eu estava viajando de alguma forma para ministrar a palavra de Deus. Existia algo queimando aqui dentro. E quando você não responde àquilo que Deus colocou dentro da sua vida, muitas vezes vai dar um infarto. Há um tempo atrás, pastor, eu passei mal no culto no domingo de manhã. Na verdade, comecei a passar mal no domingo de manhã. E à noite, depois do culto, eu passei muito mal com uma dor no peito. E eu vim para o Hospital Santa Rosa, aqui em Cuiabá. Quando eu cheguei no Hospital Santa Rosa, eles fizeram minhas medições ali de pressão, ouvi os batimentos cardíacos e me levou para uma sala já com uma fita vermelha. Falou, olha, se você não melhorar em tanto tempo, nós vamos fazer um cateterismo em você. E aí tiraram ali o sangue, fizeram vários exames. E a dor começou a amenizar. Depois eles repetiram o exame, deu alterado, repetiram 8 vezes o exame. Fiquei umas 8 horas ali no Hospital Santa Rosa. E por fim, eu recebi uma palavra do apóstolo Luiz Hermínio, que ele foi uma voz profética de Deus na minha vida. Se você não colocar para fora aquilo que eu estou colocando dentro de você, você irá explodir, irá morrer. Por quê? Seu coração não vai aguentar. Queridos, às vezes nós estamos só recebendo, mas uma represa, quando ela começa a receber e ela não dá as suas águas, a tendência dela é o quê? É romper. O Senhor quer que nós sejamos um canal de vida, um canal onde o rio dele passa através de nós e leva vida às outras pessoas. Isso é muito sério. Nós não podemos mais ser um cristão de esquentar banco. Eu não posso mais ser um cristão domingueiro. Eu estou te convidando a você viver o sobrenatural de Deus, a você viver o sobrenatural de Deus, a você viver tudo aquilo que está escrito aqui como promessa para você, a você viver os milagres do Senhor. Às vezes é mais fácil nós irmos na farmácia e comprar um analgésico do que nós orarmos, expulsando aquela enfermidade. Quanto tempo nós passamos no WhatsApp, quanto tempo nós passamos no Facebook, e quanto tempo nós passamos lendo a palavra de Deus?
Quanto tempo? Ser-me-ei testemunhas e serdes enviados no poder do Espírito Santo de Deus, porque Ele não vos deu poder para vocês ficarem para si mesmo. Eu volto àquela primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo: Senhor, por que tantas atrocidades no nosso meio? Por que tantas mazelas na sociedade? Por que nós vemos os políticos engordarem os seus próprios bolsos, sendo que a quantidade daqueles que se nominam cristãos tem aumentado? E Jesus responde: vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder uma candeia debaixo do velador, mas se coloca numa posição de destaque para iluminar todo o ambiente. Queridos, quando nós começarmos a manifestar Jesus como Ele quer que nós venhamos nos manifestar, o Senhor irá colocar você em posição de destaque, para que você possa iluminar as mazelas da sociedade. E Deus já tem colocado alguns aí. Deus já tem colocado alguns. Por quê? Porque quando a luz ilumina, as trevas têm que recuar. Aquilo que é errado é exposto e ele é consertado. Então que você não venha mais para a igreja para você mudar de vida. Porque aqueles que vêm pela necessidade, eles nunca encontram um propósito, mas aquele que vem pelo propósito, ele nunca passa necessidade. Eu vou repetir: aqueles que vêm pela necessidade, eles nunca encontram um propósito, mas aquele que vem pelo propósito, ele nunca passa necessidade. Amém?